Fala aí, beleza? Meu nome é Juan, tô criando esse canal agora para falar de animes, mangás e etc. E hoje eu vou falar sobre 10 animes ou mangás de esporte que eu acho muito bons e eu acho que todo mundo deveria conhecer. E aí vai ter uma surpresinha também no final, um bônus. Na 10ª posição eu escolhi Giant Killing, que é um mangá de futebol, um anime de futebol, só que ele não mostra, né, o normalzinho ali, que é a vida dos adolescentes na escola, participando de torneios, tudo mais. Entra um adolescente novo na escola que nunca jogou futebol e começa a aprender a jogar e etc. Ele tem uma pegada diferente, um pouco mais adulta. O personagem principal é o treinador, que é um ex-jogador que é relativamente novo até, mas que se torna treinador desse time, que é um time não muito forte e tal, e aí tem todo o desenvolvimento deles lutando para se tornarem um time vencedor e para realmente vencerem os times gigantes que existem nos torneios que eles participam e tudo mais. Na 9ª posição eu escolhi Megalobox, que é até conhecido bastante, é um anime da Netflix. Eu não sei se ele é original Netflix, mas ele tem na Netflix. Ele é sobre boxe, só que não é o boxe que a gente conhece, é um boxe futurista. É um boxe onde os lutadores usam gadgets de reforço corporal, né? Eles têm tipo máquinas que eles acoplam no corpo deles para ganhar esse reforço e para terem mais potência de golpe, mais velocidade, várias coisas. E tem o personagem principal, que ele é o cara que, num determinado momento, ele vai ter que lutar sem isso, sem a máquina, né? E a partir daí ele vai fazer a fama dele. Tem toda uma história política também, relativamente sutil, mas tem ali uma história política ao redor do negócio. Né, quase que um saudosismo pelo que o boxe era antes, né? Então tem todas essas questões que vão sendo trabalhadas. É um anime legal, que eu acho às vezes superestimado um pouco, mas que vale a pena assistir, né? É pequeno também, é curto, é uma temporada só. Acho que vale a pena assistir Megalobox. Fica aí a dica então. Bom, na 8ª posição eu escolhi o mangá Karate Shokoushi Kohinata Minoru. Esse mangá, ele começa com o personagem principal sendo um atleta de ginástica, e aí tem um plot que acontece dentro da história, onde o personagem principal começa a aprender a lutar karatê, né? E esse é o foco do mangá. É um mangá de artes marciais, onde o personagem principal, usando o karatê, vai lutar com inúmeros outros personagens, usando inúmeras outras artes marciais também, mas principalmente o karatê. Então, ele tem um desenvolvimento que eu acho legal. Os personagens eu acho que são bons também. Ele tem uma comédia ali interessante. Então, por tudo isso, por todos esses motivos, eu acho que ele deve estar nessa lista. O próximo é um anime mangá. Eu li o mangá, mas eu sei que tem um anime também, e que inclusive o anime tem uma classificação muito boa. É um anime de tênis que se chama Baby Steps, né? E aí já é aquela história clichê de um anime de esporte, onde tem o garoto que está na escola, que não pratica nenhum esporte, que por algum motivo, por causa de uma menina ou por causa de alguma outra coisa, entra para um clube de um esporte, começa a praticar aquele esporte, e começa... Enfim, bom, depois dessa interrupção, então tem essa questão do clichê, né, mas tem algumas coisas legais em relação ao próprio jogo em si, a forma como eles abordam o jogo, né, o desenvolvimento dos personagens é legal, os personagens são carismáticos. O personagem principal, ele é aquele típico personagem nerd, que não é o melhor de todos nas capacidades físicas,
mas ele tem algumas valências ali que são próprias dele, né? Ele é um personagem inteligente, ele tem várias questões ali que tornam ele um cara bom no jogo, a partir do momento que ele se esforça também, ele é muito esforçado. E realmente baby steps, por quê? Porque é um mangá que ele vai trabalhando com o tempo, sabe? Ele vai chegar no primeiro torneio e ele não vai ganhar, sabe? Ele vai ter ali todo um desenvolvimento dele aprendendo a jogar, ele se tornando um tenista melhor. Então eu acho que é um anime muito bom, que vale a pena assistir, por isso está nessa posição. Vamos pro próximo. O próximo anime é Ace of Diamond, que é um anime de beisebol. Eu gosto bastante dele, um pouco mais do que o Baby Steps, porque eu acho que o personagem principal do Ace of Diamond, ele é um pouco mais carismático, assim, ele é um personagem mais desenvolto e tal, mais parecido mesmo com o personagem shonen, então eu acho que ele tem alguns momentos que ele é melhor desenvolvido e eu acho que os outros personagens, né, como é um esporte de time, eu acho que tem tem muitas outras questões envolvendo o esporte, né? O tênis, por ser um esporte individual, ele acaba centrando muito no personagem principal. Já o Ace of Diamond, não, tem toda a questão do time. E também tem uma questão assim, eu aprendi, eu não sabia nada sobre beisebol quando eu peguei para ler o Ace of Diamond, e eu comecei a aprender ali como funciona o jogo, né? Não vou dizer que eu sei como é o jogo, mas eu entendi como funciona, eu consegui entender mais ou menos como funcionam as jogadas, o que, que tem que fazer para ganhar. Então eu acho que esse é um aspecto muito legal do Ace of Diamond e que não tem no Baby Steps. Bom, depois do Ace of Diamond, a gente volta para um anime de tênis, que se chama Prince of Tennis. Tá? E aí, assim, tem todos os aspectos que eu falei anteriormente, né, do esporte de time ser, eu achar mais atrativo para uma história, né, para um mangá ou para um anime. Mas o o Prince of Tennis, ele traz alguns aspectos do esporte em equipe, porque boa parte dos jogos, né, vão ter ali as equipes competindo umas contra as outras. O personagem principal é um personagem que eu acho muito legal. Os outros personagens também, todos eles são muito carismáticos. Tem ali vários personagens que poderiam ser um personagem principal, né? Então tem muita coisa ali. Tem um pouquinho de mistério também sobre a história real do personagem principal. Então eu acho que isso tudo qualifica Prince of Tennis para estar nessa posição. A quarta posição, já estamos chegando no topo, eu vou colocar Kuroko no Basket. É um mangá e anime que é sobre basquete. Ele é muito bom também, tem a questão do esporte de time, tem a questão do personagem principal ser um personagem relativamente... assim, na verdade ele tem dois personagens principais, pelo menos na minha ótica. Tem um que é um cara mais apagado, que ele já tem toda uma história anterior que ele traz com ele. E que é uma história que a gente vai descobrir mais pra frente. Então tem ali um aspecto de mistério também ao redor da história dele. E o outro personagem principal, que é o cara que é o novato, ele é muito carismático, ele tem ali a questão da aprendizagem muito rápida, de se tornar um jogador bom rápido, né? E também eu acho que o desenvolvimento em si dele é muito bom. Ele tem algumas coisas que me incomodam, acho que ele seria melhor se ele não tivesse. E essas coisas são o quê? São alguns fundamentos do jogo que eles floreiam muito, sabe? Então tem personagens que fazem coisas humanamente impossíveis, e assim, muito absurdas, que os melhores jogadores de basquete da história, que o Michael Jordan, que o Kobe Bryant não faziam quando jogavam basquete. Tem personagens que conseguem fazer essas coisas. Então assim, eu acho que nesse aspecto ele peca um pouquinho e por isso talvez ele não esteja mais à frente nessa minha lista. Tá bom? Agora vamos para o top 3. Bom, vamos lá. Em terceiro lugar, eu escolhi Hajime no Ippo. Hajime no Ippo é um mangá barra anime de boxe
onde o personagem principal ele começa o mangá já na fase final ali de adolescência dele, de escola, onde ele não pratica esportes e nada disso, e ele meio que descobre, tem ali o plotzinho, né, que leva ele para isso, mas ele descobre o boxe e ele acaba se interessando por aquilo. E aí ele começa a praticar o boxe. Só que o esporte ele foca na carreira dele como profissional, né? Não é o esporte escolar, é o esporte profissional. Então tem um aspecto aí que é o seguinte: o anime tem poucas temporadas, já o mangá ele é muito extenso, ele ainda continua sendo publicado hoje em dia e ele já tem mais de 1.200 capítulos. Então assim, eu acho que vale a pena de repente começar pelo anime, assistir, e aí se você se interessar você vai pro mangá. Mas ele também tem essa duração toda pela questão do tempo, porque ele desenvolve o personagem principal, que é o Ippo, de uma forma assim que pareça real, sabe? Você acompanha o desenvolvimento dele e você não acha que ele está se desenvolvendo rápido demais, você não acha que ele, sabe, tem uma questão de passagem de tempo. O boxe é um esporte que você tem ali uma luta, aí passam alguns meses de treinamento, de recuperação e etc. para ter uma próxima luta, né? Então não é um jogo que toda semana você vai ter não é um esporte que toda semana você vai ter um combate, você vai ter um adversário, você vai ter uma disputa. Por isso tem essa longevidade toda, né? Tem várias questões ali que passam também pelo anime, pelo mangá. Tem vários personagens extremamente carismáticos que participam, que têm sua importância muito grande e que você gosta de acompanhar eles também, sabe? Você não se importa só com o Ippo. Quando tem as lutas dos outros personagens, você não fica tipo, ai, que saco. Não, você gosta porque são personagens bem desenvolvidos, são personagens carismáticos e que têm uma importância na história e que você se apega a eles também. Então eu acho que vale muito a pena a leitura ou assistir Hajime no Ippo, beleza? Em segundo lugar, eu escolhi Hinomaru Zumo. É um mangá barra anime de sumo relativamente recente, até acho que a primeira temporada saiu no ano passado, e que me surpreendeu muito. Assim, eu não conhecia nada de sumo, não entendia como funcionava e nunca foi um esporte que eu achei atrativo. Mas, assim, quando eu via as imagens do mangá e tal, eu me interessava um pouco porque a arte dele é uma arte muito boa, mas pelo fato de ser de sumô, eu sempre ficava com o pé atrás. Até que um dia eu estava sem fazer nada e resolvi dar um voto de confiança. E eu não me arrependi, porque ele é muito, muito, muito bom. Ele tem um desenvolvimento extremamente interessante. Ele passa por duas fases da vida dos personagens, que é a primeira parte escolar mesmo, e depois ele entra numa parte mais profissional, de carreira, né? Então assim, ele tem um desenvolvimento muito legal. Você se surpreende muitas vezes em vários momentos. Ele tem personagens muito carismáticos, muito chamativos, que você se apega, que você torce por eles de verdade, que você fica tenso. Eu quando estava lendo, assim, e ele tem muitos capítulos muito bons. Ele mantém um nível alto durante muito tempo, né? Você tem ali os grandes arcos dele, que é todo o capítulo muito, muito bom, sabe? Então, assim, vale muito a pena. Eu acho que ele está em segundo lugar, ele poderia até estar em primeiro lugar, mas tem um fator emocional aqui. Então, eu acho que você deveria, se você não leu, se você não assistiu, você deveria dar um voto de confiança para Hinomaru Zumo. Em primeiro lugar, eu vou colocar o mangá Ice Shield 21. Tá? Eu li o mangá, mas existe o anime também. Ele é um mangá sobre futebol americano que tem um aspecto de time, de relações de time, porque o futebol americano é um mangá, é um esporte de time, é um esporte coletivo, então tem esse aspecto muito fundamental e muito bem trabalhado dentro do mangá. Tem o aspecto do personagem principal, que é muito bom e que tem ali toda a jornada clichê,
mas uma jornada muito bem desenvolvida, de começar sendo um cara que não faz nada e entrar no esporte e evoluir muito, eu ir evoluindo até se tornar um dos melhores, né, porque ele tem uma particularidade que torna ele talentoso para fazer o que ele faz. É um mangá que passa ali pelas duas fases também, tanto a fase escolar quanto um pouco da fase profissional. Ele desenvolve muito bem as relações entre as pessoas do time e eu acho isso muito bom. Ele desenvolve muito bem as relações de derrota e vitória, né? Você torce muito, você fica muito feliz quando eles ganham e quando eles perdem você sente, sabe? Ele consegue mexer com as suas emoções, mas mostrando que mesmo que você perca, você não precisa desistir, você não deve desistir, você deve continuar lutando pelo que você acredita, você deve continuar se esforçando para ser cada dia melhor e para não perder na próxima, para ganhar na próxima, e mostrando também que ganhar é muito bom, mas não é essencial, sabe? Se você perder, você não é inferior. Ele mostra isso muito bem, ele mostra que muitas vezes você vai perder, mas você não perde seus méritos, você não perde seu esforço, né? Porque no esporte perder e ganhar faz parte, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então eu acho que ele trabalha isso muito bem, de uma forma muito sensível. Tem a questão de você aprender sobre o esporte dentro do mangá, que é uma coisa que eu acho muito boa. Eu aprendi como funciona o futebol americano lendo o iShield 21. Então, por todos esses aspectos, né, pelo quentinho no coração que eu tenho, quando eu lembro de iShield 21, eu escolhi ele como o primeiro lugar da lista. Tá bom? E agora, como prometido, o bônus é uma menção honrosa. Essa menção honrosa é sobre Haikyuu. Haikyuu é um mangá barra anime de vôlei, tá? Eu tô colocando ele como menção honrosa porque eu parei de ler no meio. Não porque ele seja ruim, nada disso, mas porque eu estava ali num momento que eu estava sem tempo de ler as coisas que eu queria, então eu acabei deixando de ler muita coisa, inclusive Haikyuu. Eu até pretendo voltar, mas como eu não li até o final, e ele está chegando no final agora, eu vou colocar ele como menção honrosa e talvez um dia, se eu fizer um outro vídeo sobre esse tema, eu coloque Haikyuu em algum lugar da lista. Possivelmente até entre os primeiros colocados. Beleza? Mas Haikyuu vale muito a pena, tem desenvolvimento muito bom, fala muito sobre representatividade, apesar de ser uma representatividade não tanto de minoria, mas assim, é um cara que ele quer jogar vôlei, mas ele é baixinho, e ele cresce assistindo um outro cara que é baixinho jogar e ser muito bom e ser um ídolo, e ele se vê naquele cara, ele se vê representado naquele jogador, e isso faz ele ser uma pessoa muito mais inspirada, isso faz ele ser uma pessoa que ele sabe que é possível, né? Então é como realmente a representatividade funciona, né? Você mostrar para todas as pessoas que elas podem fazer as coisas, que independente das características que elas têm, elas não são inferiores a ninguém por causa dessas características, sabe? Cada um é diferente e cada um tem que se ver representado. Cada um tem que se ver representado para poder lutar pelos seus sonhos, para alcançar aquilo que você quer alcançar. E eu acho que Haikyuu trabalha isso muito bem, apesar de uma forma bastante sutil, assim, sem ficar forçando muita coisa, até pelo fato do público ser mais infantil. Tá? Eu acho que Haikyuu merece ser falado nessa lista, apesar de ser também um dos mais famosos da lista. Então, por todos esses fatores, ele está como menção honrosa. Então é isso aí. Valeu, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, marca lá para você receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo. Se você não gostou, descurte o vídeo, né? Clica lá no dislike, comenta o que você não gostou, faça suas sugestões, mas se inscreve no canal também, que eu vou melhorar. Beleza? Tamo junto, é nóis.